O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde dezembro, falou durante uma live sobre a reoneração dos combustíveis anunciada pelo governo Lula. Ele criticou a medida e disse que tem impacto negativo junto à população. Vamos ver. Hoje é um dia que o brasileiro acordou com combustíveis mais caros, no caso aí, em especial a gasolina. E eu quero dizer a vocês que, diferentemente que parte da imprensa publicou aí, nós reduzimos o preço do combustível lá atrás com o apoio do parlamento brasileiro, reduzindo impostos. Nós zeramos os impostos federais do álcool, que é o etanol, da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Por que fizemos isso? Para compensar o aumento do preço do combustível no mundo todo, que veio em função, em parte, da pandemia e, em grande parte, em função do conflito Ucrânia-Rússia. Então, nós zeramos os impostos federais, PIS/COFINS, dos combustíveis, e foi feito um teto para o ICMS, que é o imposto estadual. E também, foi feito um teto, os impostos aí da energia elétrica. Você vê lá, você na tua padaria, no teu salão de barbeiro, cabeleireiro, na sua oficina mecânica, você pode ver que diminuiu o que você pagou de combustível aí no Brasil. Bem, tivemos eleições, outra pessoa assumiu dia 1º, e agora, 2 meses de mandato, 2 meses e um dia, mais uma medida aí de impacto negativo junto à população brasileira. Ele reonerou, ele não aumentou o combustível não, reonerou, ou seja, passou a voltar a cobrar impostos federais dos combustíveis. Ainda durante essa live, Bolsonaro disse que irá se encontrar com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington no próximo sábado, durante uma convenção de conservadores. Dia 4, às 2 da tarde, horário lá de Washington, vou fazer presente no CEPAC, no encontro de conservadores. 2 horas depois, o senhor Donald Trump usará a palavra também. E estaremos falando de conservadorismo, de valores, Deus, pátria, família, liberdade. E, obviamente, tem influência no mundo todo. Gente importante no mundo todo, ou autoridade no mundo todo, farão presentes. Vamos ao nosso debate. Joel, Bolsonaro está fazendo uma defesa das políticas dele, de desoneração dos combustíveis, mas na fala ele esquece de um detalhe. PIS e COFINS ele até desonerou antes por conta de pandemia, depois teve impacto da guerra da Ucrânia, Hoje nós temos um preço de petróleo muito diferente do que naquela época. Hoje estamos falando de cerca de $80 o barril. Naquela época chegou a bater em $140, então você tinha patamares muito diferentes de preço da gasolina, mas ele esquece que quando ele mexeu no ICMS foi na véspera das eleições. Esquece não, Raquel? Omite. Foi uma medida integralmente eleitoreira. Junto, e não foi sozinha também, junto com muitos outros gastos de dezenas de bilhões de reais que o Bolsonaro tentou usar para, quem sabe, conseguir comprar votos e vencer a eleição de 22. Não deu certo. Mesmo gastando tudo aquilo, ele perdeu. Agora, ele legou uma bomba fiscal para o governo seguinte. O governo Lula herdou uma bomba dos combustíveis que ia significar uma arrecadação de 50 bilhões de reais a menos, se ele deixasse tudo como estava. O Bolsonaro fez a medida popular, a medida populista na economia, tentando ganhar a eleição, não conseguiu. Coube ao governo Lula, algo que ele também não fez, digamos, da maneira mais rígida e correta que ele poderia ter feito, mas coube ao governo Lula corrigir a medida populista. Tirar a isenção fiscal da gasolina, que não tem a menor justificativa, é o Estado dar dinheiro para a indústria e para um combustível que beneficia principalmente, de maneira mais intensa, o meio para o topo da pirâmide brasileira. Coube a ele tirar essa oneração e tentar compor com outros impostos. Ali a gente discutiu um pouco ontem o que eu considero ser um erro do governo, o imposto sobre a exportação do petróleo, mas enfim, o governo tentando compor alguma arrecadação que foi tirada dele por uma medida eleitoreira, populista do governo anterior, mas como toda medida populista, é fácil de aprovar, mas na hora de tirar, ela com certeza vai trazer alguma insatisfação popular. Isso é inevitável.
E aí, Hélio, na hora de tirar, o governo Lula fez essa opção de mexer um pouquinho no preço da Petrobras, subir um pouco o preço, reonerar um pouco o imposto e criar o imposto de exportação. Ontem você já avaliou isso um pouco, mas qual que é o impacto dessas 3 variáveis juntas? Acho que é péssimo. O Haddad fez isso achando que isso poderia ser positivo, ser lido como positivo, e a gente ontem mesmo discutiu como o mercado já estava caindo à medida que o anúncio estava sendo feito. E está aí a prova, porque ele interferiu nos preços da Petrobras, como a gente falou ontem. Já fez uma interferência política na Petrobras e fez esse imposto de exportação. Né? O imposto de importação, pela própria regra aí estabelecida, não é um imposto para ser arrecadatório. E ele o tornou arrecadatório. E como a gente falou também, né, Raquel, é um estilo argentino de fazer a arrecadação. Eles taxam lá as exportações de produtos agrícolas, etc. Aqui o Haddad está cobrando a conta aí das empresas que estão aí tentando produzir exportações para o Brasil. Né? Então é tudo muito negativo. Né? E, de novo, o que mais importa, que era tentar fazer ajustes, reforma administrativa, fazer uma reforma do Estado, diminuir o tamanho da máquina, é justamente o que nunca é endereçado pelo governo, principalmente o governo Lula agora. Nunca é em geral pelos governos, mas em especial esse governo quer gastar muito e por isso está saindo correndo atrás de onde ele pode gerar receita adicional, tirando da população. Só um pontinho adicional, gasolina onera para burro, a classe média, a classe baixa também. Ela está embutida nos preços de produção de inúmeras cadeias. Então, esse argumento de que a gasolina não onera é conversa fiada. E também não tem a ver com o meio ambiente, não. Porque se estivesse preocupado com o meio ambiente, ia reonerar o diesel, que é o que mais polui. E manteve a desoneração do diesel. Então, também essa é uma desculpa que o governo usou para fazer a reoneração. Só algumas ponderações. A gasolina tem um impacto mais forte a partir de 3 salários mínimos. Não é um programa voltado para a classe baixa. Aí a gente está falando de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, de programas mais focados. Essa desoneração é para todo mundo, então não é um voucher para o motoboy. Ele vai beneficiar desde o motoboy até o dono da picape importada e sim, é um combustível bastante poluente. Agora, doutora Gabriela... Raquel, você está falando sobre o impacto de quem compra a gasolina, mas os produtores consomem gasolina. Claro, consomem mais diesel, mas também consomem gasolina, então isso vai impactar nos produtos. E isso não está nesse cálculo que você está mencionando. Você só está vendo quem vai lá na bomba comprar gasolina. Isso é bastante marginal, o impacto do diesel, que continua desonerado, é mais forte. Agora, tem um ponto que aí é um ponto mais concreto, acho que o Joel também pode colaborar, mas antes eu vou trazer a Gabriela nesse debate e o Renato, que você tem um impacto inflacionário de curto prazo, mas a expectativa de médio e longo prazo com a recomposição das contas públicas, ela melhora, tanto que a gente começa a discutir perspectiva de queda de juros. Gabriela, o governo tem um dilema agora no Congresso Nacional, porque esse imposto de exportação, ele é um dos impostos mais nocivos economicamente. Ele derrubou as ações das petroleiras hoje, ele é um imposto que ele prejudica os investimentos. Na equipe do Haddad, eles têm clareza disso, mas eles dizem, olha, não queremos que o Congresso derrube só isso. O setor vai trabalhar para que isso seja derrubado no Congresso. Como é que vai resolver a questão desse monstrengo que é o imposto de exportação, que lembra, sim, o imposto de exportação já aplicado por países como a Argentina? A gente acho que já até discutiu isso. Eu concordo que o imposto, eu até concordo com você, que o imposto de exportação, né, não seria a melhor medida, mas pensando como uma forma temporária e que a gente tem que tirar de algum lugar, e foi anunciado pelo governo que vai ser temporário, né? Pelo que eu entendi, 4 meses, eu acho que não é tão trágico assim como você está anunciando. A gente precisa ajustar as contas de alguma forma. E de onde tirar? Com o imposto de exportação, não que isso seja uma coisa eterna. Agora, não vejo como uma catástrofe. Acho que a gente até conversou sobre isso, né, Raquel? Se forem mesmo esses 4 meses, me parece que
Ok, agora a dúvida é, será que isso já não é o passo de uma tentativa de reorganização política de todo o mercado de petróleo brasileiro, de tentar, da ideia que está surgindo de refazer, investir de novo em refinarias, vamos ter a autossuficiência do petróleo, não vamos exportar o petróleo porque ele é commodity, vamos fazer o valor agregado mais alto e fazer todo o processo do refino aqui no Brasil. Se for parte disso, prevejo dias piores à frente. A CPMF também era provisória, então a gente sempre desconfia. Agora, Renato, quero trazer para você, dentro da sua expertise, o que está em jogo aí, tanto na movimentação do presidente Lula, quando a equipe econômica cria esse imposto de exportação para minimizar o impacto para o consumidor, quanto de Jair Bolsonaro e da oposição que fazem essa enxurrada de críticas e que fazem essa desoneração lá atrás, é essa classe média. Essa classe média que se tornou fundamental nas eleições. Hoje até uma fonte comentava comigo, são os nossos swing states. Como é que você avalia essa briga de Lula e Bolsonaro por esse eleitor da classe média? A gente fez uma série de pesquisas no Instituto Locomotiva durante o processo eleitoral. Tivemos aqui no CNN Arena, inclusive, uma exposição sobre as diferenças da classe média na sua intenção de voto. Uma classe média, Raquel, que a classe média masculina que pendia muito mais para o Bolsonaro e a classe média feminina que tinha um apreço maior pela candidatura do atual presidente Lula. Mas não era a única divisão que se dava. Nós tínhamos um processo inflacionário especial da inflação de alimentos que levava esse voto feminino a apoiar a candidatura de Lula e o processo que gerou a desoneração, que era nos eleitores homens de classe média que originalmente eram bolsonaristas e que estavam ficando irritados com o Bolsonaro por conta do valor que chegou a gasolina quando o petróleo estava no valor que você acabou de dizer aqui. O que isso significa na prática? Que isso só vai afetar de fato a popularidade do governo se tiver uma sobrecarga no valor inflacionário dos produtos básicos. A decisão de não aumentar o diesel e de não aumentar o gás dá uma segurança nisso. É importante entender o efeito do diesel. Você não encontra quase nenhum trator que é movido a gasolina. Você não encontra quase nenhum caminhão que faz o transporte público que é movido a gasolina. Isso não existe. Isso só existe de quem quer ser crítico por ser crítico. Na base real, na verdade factual, as produções de trator e de caminhão são baseadas em diesel exatamente para ser mais barato. Sobre isso. Então, o que está acontecendo agora, e eu concordo integralmente com o Joel, é colocar uma reorganização dos impostos depois dessa bomba fiscal deixada por Bolsonaro. Não é à toa que o presidente do Banco Central, que pode ser acusado de tudo, menos de ser de esquerda, já tinha apontado essa volta dos impostos como uma condição muito importante para para reduzir a taxa de juros. Então não dá para ser incoerente. Sim, quem quer reduzir a taxa de juros... Sim. O Campos Neto pontuava na ata do Copom que teria um impacto inflacionário de curto prazo, mas que teria também um benefício de médio e longo prazo. Agora, Joel, para a gente encerrar essa rodada, eu queria chamar a sua atenção para a segunda fala do Bolsonaro, quando ele diz que vai se encontrar com Trump. Qual é essa estratégia política de estar, mesmo depois de fim do mandato, copiando e se aproximando de Donald Trump? É o encontro dos perdedores, né? Vão lá encontrar, vão lá mobilizar a suposta direita nacionalista, direita nacionalista internacional, né? Porque é um encontro internacional dos nacionalistas ali, achando que tem muitas coisas a ver um com o outro e tendo, no ponto de vista cultural, sim, embora a pauta econômica, a agenda econômica do que foi o governo Trump e o governo Bolsonaro tivesse algumas diferenças importantes. Mas na pauta dos costumes, na pauta, esse talvez seja o central deles, do uso das comunicações e das redes sociais como veículo da sua mensagem, há uma grande sintonia entre eles e mais, né? Uma imitação. O Bolsonaro aprendeu. Eu acho que não foi tudo imitação, não. Teve muito aprendizado próprio da experiência das
militâncias aqui, mas teve muita imitação também do que foi feito nos Estados Unidos, do tipo de comunicação, de alguns valores. Eu vi até em um momento pessoas da extrema-direita aqui no Brasil tentando trazer a islamofobia. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma presença muçulmana, assim, que dá para usar esse tipo de preconceito para fazer política lá. Aqui no Brasil é um negócio meio fora de... Porque a quantidade de muçulmanos é tão reduzida que mesmo tentar trazer essa agenda é muito difícil, não cola muito aqui, mas trouxeram. A agenda das armas, em boa medida, é trazida também da direita americana, porque essa obsessão desse direito sacrossanto a ter um fuzil na sua casa é uma coisa dos Estados Unidos, não é do Brasil, mas trouxeram e veja, hoje, com essas comunicações tão fáceis e tão eletrônicas, muita coisa passa mesmo. Então, muito eleitor aqui no Brasil passou a repetir e a ver como importantes pontos do que são, no fundo, a agenda da extrema-direita americana. Bolsonaro vai continuar imitando o Trump. Agora, na imitação dele, que ele fez lá atrás, ele conseguiu uma vitória. Na segunda período, teve uma derrota, imitando mais ou menos o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, eu também, dada essa similaridade de percurso, eu sempre acho muito útil. Vamos olhar o que acontece nos Estados Unidos, já que o ciclo político é descasado, vamos ver o que acontece na próxima eleição americana. Eu acho que ela vai dar algum sinal sobre a brasileira também. Até os atos golpistas, né, Joel? Perfeito, a invasão. Foi muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. É quase a mesma coisa, perfeito. É quase uma cópia, né?